E vamos a mais uma pergunta de seguidor, né? Gostaria de saber por que não tenho lembranças da minha infância. Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo e trabalho com psicanálise. Você já se perguntou por que você não consegue lembrar da sua infância ou por que você não lembra nada da sua infância? Eu tenho pacientes que relatam não lembrar nada da sua infância, o mínimo, o básico. O que é o mais comum? É o paciente lembrar algumas coisas. Lembrar de fatos marcantes, momentos alegres, momentos tristes, ter vislumbres, por exemplo, de momentos traumáticos, momentos mais críticos em sua vida. Mas alguma lembrança sempre vem. Quanto menos você lembra da sua infância, algo aí se fala e se diz sobre você. Não há como negar que quem não lembra muito de sua infância, né? De fato, isso é uma proteção possível que o seu inconsciente encontrou a respeito da sua história de vida. Será de fato falta de lembranças boas? Essa é uma possibilidade. Será um excesso de lembranças ruins, por isso que você prefere escolher? Pois bem, a verdade é que não há como saber a não ser que você faça análise com um terapeuta e de preferência com um psicanalista. A psicanálise, a meu ver, é a teoria que melhor vai trabalhar com os motivos vários, né? E o entendimento da sua história singular de vida para descobrir os reais motivos para você não ter essas lembranças tão claras na sua vida, né? O que aconteceu de fato que foi mais importante para você o esquecimento do que o lembrar. E muitas vezes esses pacientes, né, que apresentam uma dificuldade de lembrança das suas questões da infância, ele de fato vai ser um paciente geralmente com muita resistência ao trabalho psicanalítico, né? A essa pessoa se entregar a uma oportunidade de falar sobre as suas emoções, os seus sentimentos. Esse paciente de fato vai ter uma repressão muito fortalecida, muito possivelmente algumas memórias dolorosas e muito traumáticas. Agora aqui vale dizer, né? Nem sempre o paciente que tem uma história de vida muito ruim não vai lembrar de sua infância, e o paciente que tem uma história de vida muito tranquila, muito bonita, vai lembrar de sua infância. Isso não é verdade. O que a gente está falando aqui é de realidade psíquica. Então é muito possível uma pessoa extremamente traumatizada, marcada na sua história de vida, que essa pessoa postula conflitos muito graves e, no entanto, essa pessoa tem uma boa lembrança da memória. Ou seja, significa como que essas memórias foram elaboradas ou não elaboradas e construídas na sua realidade psíquica, ou seja, no seu inconsciente. Então, muitas vezes é possível entender e presenciar um paciente que não vai ter uma boa lembrança da sua infância e que não teve assim uma vida tão ruim, tão traumática. No entanto, com esse paciente fazendo uma terapia muito bacana, muito sólida, com uma boa transferência com o seu psicanalista, no decorrer do tratamento podemos descobrir que esse paciente, construindo em associação livre, falando livremente, ele veio a esquecer as suas fundamentações de infância, né? Muito por questões particulares, muito singulares, mas tipo assim, 1, 2, 3 eventos muito pessoais que lhe marcaram de uma maneira muito profunda, muito aguda, e a partir dali esse paciente faz um recalque muito grave, né? Muito sólido, recalque muito objetivo, trazendo uma perda de memória de fatos da infância muito significativos. Então, a gente tem que entender, para a psicanálise, o que é mais importante não é o comportamento do paciente. Tenho vídeos falando sobre isso. Para a psicanálise, o mais importante são as nossas questões emocionais, a nossa realidade psíquica e como a gente foi lidar com isso, que é o que a gente chama de realidade psíquica. Um conjunto de irmãos gêmeos, por exemplo, eles podem ter a mesma vivência na sua casa com o seu pai, por exemplo, no momento lá que, vamos supor, aconteceu algo grave na casa. Um desses gêmeos vai transformar isso numa grande questão para a sua vida e o outro gêmeos não ter questão nenhuma em relação ao que ele viveu com o seu pai, por exemplo, nesse evento. E num outro momento a situação se inverter. Isso é muito possível e muito visto entre irmãos
de idades próximas ou gêmeos ou trigêmeos, né? Porque o que vale não é o fato real que lhe aconteceu ali. O que lhe vale é a sua subjetividade psíquica e como você foi lidar com as coisas que aconteceram com você. Como você trouxe seus afetos, como você ressignificou, ou até mesmo como você não ressignificou o que lhe aconteceu. Portanto, independente da questão, todos nós temos eventos, situações sobre o nosso passado, sobre a nossa infância, que em muitos momentos nós não vamos lembrar, mas em algum momento é essencial a gente trabalhar isso em psicoterapia. Já disse isso aqui em outros momentos, não há baile grátis na saúde mental e na subjetividade de uma pessoa. De fato, se temos alguma emoção que não está sendo ouvida, que não está sendo escutada, essa emoção vem à tona na marra, na força, no empuxo de se fazer ouvida. Por isso que a psicanálise trabalha com a cura pela palavra, pelo falar, pela significação, pela ressignificação, que você se permita dizer algo sobre as suas questões emocionais. Para você que tem qualquer dúvida sobre o tema saúde mental, sofrimento psíquico, pode colocar nos comentários dos meus vídeos que na primeira oportunidade eu vou te responder. Comece a seguir o canal para dar essa força para nós, curtir nosso conteúdo e caso você queira conhecer como que funciona um processo de psicoterapia, um processo de análise com um psicanalista, eu estou à sua disposição, conte comigo. Um grande abraço, tchau, tchau.